Tá ouvindo, Mari? Cortou? Não, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Eu trabalho com projetos sociais de voluntariados, sou mobilizadora social também, faço parte de embaixadas de projetos. Então, eu estou nesse rumo de projetos sociais, voluntariado, juventude, protagonismo, e eu vou estar aqui hoje mediando essa oficina muito massa sobre uma temática muito importante, hein, que é saúde mental, saúde integral, aspectos de saúde. E eu espero que vocês se aproveitem. E a programação tá incrível, hein? Não percam que amanhã tem mais novidades, sábado também, e tem gente boa falando conteúdo relevante e vários shows, atrações bacanas. Ótimo, Alice, obrigada pela apresentação já. Tem algumas pessoas que ainda não estão conseguindo ouvir. Vamos ver se a gente consegue trazer de volta. Mas enquanto isso, eu vou contextualizar um pouco essa oficina para quem está chegando nela. Tem gente que veio da outra, mas tem gente chegando nela agora, né? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a todos e a todas e a todes. Eu sou Mariana Rezegue, sou secretária executiva do Movimento, co-coordeno o Atlas das Juventudes, que é a pesquisa que a gente está lançando no festival desde ontem, né? Então a gente fez um evento ontem, quem não conseguiu acompanhar, ontem à noite a gente lançou a plataforma e os sumários executivos. Hoje à noite a gente continua o lançamento, lançando o relatório, com os pesquisadores, mesas com pesquisadores e jovens que vão estar discutindo os dados, tá incrível também à tarde. Viemos de uma oficina sobre diálogos intergeracionais das juventudes transformadoras, foi maravilhosa, quem não esteve, assim, perdeu, falas incríveis, estava a Angela Mendes, filha, né, do nosso querido Chico Mendes, enfim, Edgar Gouveia, Jovens Transformadores da Choca, e abro aqui hoje essa oficina com muito carinho, né, com pessoas muito queridas que estão conosco, para a gente discutir essa questão que está tão vigente, está tão importante na questão da juventude, que é a saúde integral, tanto a saúde mental quanto a saúde de forma integral das juventudes é um tema importante, relevante. A gente vive uma pandemia, né? Não dá para negar que estamos no meio de uma crise sanitária e a gente precisa chamar atenção para esses pontos. Então, só para checar aqui se Paola, Alice estão aí, ótimo. André conseguiu entrar, que é também quem está. André, está conseguindo ouvir Agora eu estou a ouvindo gente agora? vocês. Boa, boa. É isso, quem puder também, eu vou renomear vocês aqui, né, os nossos queridos parceiros, para vocês ficarem sendo reconhecidos. Mais um aviso para vocês, a gente está gravando essa atividade, então ela depois fica disponível no YouTube junto com todas as outras atividades do festival, então vai ser importante porque a gente também dissemina para mais pessoas que não conseguiram estar à tarde com a gente sabe que a tarde é mais difícil por conta do trabalho, estudos e tudo mais, mas é importante a gente destacar e trazer essa narrativa para cá. E esse debate tem um formato mesmo de oficina, né, da gente conversar, da gente produzir conhecimento aqui interno. Então, né, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, se apresentar no chat. E eu passo a palavra para a nossa querida Alice, que vai mediar, vai coordenar aí a conversa conosco hoje. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Vamos nessa, estamos animados. Novamente, pessoal, boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu já me apresentei aqui rapidamente, então agora eu convido meus amigos de mesa para se apresentarem também. A Paola Xavier, o João Guilherme, o André, só tem gente massa aqui hoje, hein, minha gente? Então, pessoal, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e muito obrigada pela participação de todos aqui dessa oficina, vai ser muito produtiva. Então, eu convido a Paola. Chegue, Paola, se apresente entre nós. Boa tarde, está todo mundo me ouvindo bem? A pergunta clássica. Sim. Então, tá bom. Eu sou a Paola, sou psicóloga daqui de Campinas, interior de São Paulo. Eu estou aqui nessa oficina representando um coletivo muito especial, que é o coletivo de psicólogas pretas de Campinas, a gente chama Psicopreta. E atualmente eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial 3, né, do tipo 3, 24 horas, trabalho com adultos, mas até o final do ano eu estava num Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Nos últimos 5 anos me dediquei a isso.
Então, tenho trabalhado bastante com a infância e adolescência, com essa clínica. E estou bem ansiosa, porque a gente vai conversar hoje. Só tem gente massa aqui. Então, vamos iniciar essa mesa, né, com essa temática tão importante, saúde integral. E para iniciar, eu quero chamar a Paola Javier para falar desse contexto, compartilhar com nós as suas experiências coletivas, profissionais, sobre saúde integral dos jovens do Brasil, a partir de suas perspectivas, Paola. Vem conosco, vamos compartilhar conhecimento. Como é que o jovem está pensando, como é que o jovem está se sentindo a respeito de saúde mental no Brasil? Para começar, eu queria só dar uma contextualizada do que é o nosso coletivo, tá? E aí eu já emendo nessa, enfim, nessa contextualização aí da saúde mental hoje. Nosso coletivo surge em 2018, com profissionais já, né, formadas e estudantes, que na verdade pensam num espaço de acolhimento do sofrimento gerado pelo racismo. Então, assim, esse grupo começa a pensar questões voltadas para a saúde mental da população negra e também se acolher, né, nesse sentido. Então, a gente tem como missão realizar alguns projetos que acolham a população negra, mas que também proporcionam uma manutenção da saúde mental e que seja um espaço de resistência, fortalecimento e de afetividade também. Então, o grupo surge o coletivo surge com essa missão. Nesse momento, por conta da pandemia, nossas atividades estão muito mais online, assim, tipo essa. Então, a gente não tem se encontrado muito, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que a gente faz. Agora, pensando na questão da saúde mental hoje, um dado que eu pincei lá do material que a gente recebeu é o de que 75% dos transtornos mentais em adultos começam justamente lá no comecinho da adolescência, enfim, a partir dos 12 anos até os 24 anos, e eles podem perdurar ou não, né? Eu fico pensando que nunca se falou tanto de saúde mental quanto agora, né? Nunca se preocupou tanto. Embora os problemas sempre estivessem aí, por um motivo óbvio, né? Tá todo mundo agora em isolamento, a gente percebe muito mais isso, sente muito mais na pele. E aí, o que eu tenho observado, pensando na minha experiência, né, de trabalho? Algumas questões que aparecem. Justamente essa questão de tentar colocar o problema no sujeito, né? Dizer assim, o sujeito tem uma questão de saúde mental. E a gente esquece, não considera o entorno. Então, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo? Um cenário político, econômico super complicado, que obviamente... Então, quando a gente, desculpa, esquece disso, a gente vai entender que quem tem um problema é o sujeito, esquecendo que nós somos sujeitos sociais, né? E o que eu observei, que eu não preciso de um remédio, sabe? Eu preciso mesmo de uma rede de apoio. Então, a partir do momento que eu comecei a lidar com demais jovens de outros estados, que a gente estava conversando sobre os sentimentos, sobre o que a gente estava passando, isso me deu um aconchego. Então, essa rede de apoio, essa rede de conexão entre outros jovens para falar o que está sentindo, nesse momento de frustrações, nesse mundo de incerteza, é muito, pessoal, é muito relevante. Então, rapidinho aqui, para não alongar muito, se eu for lhe dar um conselho, que esses laços, sabe? Conhece novas pessoas, compartilhe experiências, fale dos seus medos, porque está todo mundo passando por isso, sabe? Essa pandemia afetou o bem-estar de todos, isso a gente tem certeza. Antes de mais nada, eu quero falar ao público, né, que aqui os nossos ouvintes, que alguma dúvida ou alguma pergunta ou comentários, vocês podem sentir à vontade para escrever no chat perguntas, ou para a Paola, para o João Guilherme, ou para o André, no decorrer da oficina. Tá bem? E quem se sentir à vontade também pode abrir o áudio, conversar com nós, que aqui é uma rede de apoio mesmo e a gente quer ouvir vocês. Mudando de contexto, agora eu quero trazer o André para falar sobre essa saúde integral de outros aspectos. André, meu amigo, cadê você? Eu estou aqui. Vocês me veem, me escutam bem? Bem-vindo novamente. Sinta-se à vontade. Estamos em casa, hein?
Eu estou me sentindo super em casa. A gente já fez umas conversas anteriores, eu já, né, venho conversando aí com a Mariana e com o Barão sobre o Atlas, sobre essas discussões sobre juventude, e o modo como a gente tem, né, visto nesse momento da pandemia questões relacionadas à saúde da juventude que já vinham antes, né, como a Paola muito bem colocou, né, questões da sociedade que afetam as nossas trajetórias individuais, né, que já vinham antes, que se exacerbam durante a pandemia, né, que colocam acento em alguns problemas, né, que a juventude vem apresentando. Questões que a juventude vem apresentando, que na verdade são problemas da sociedade, ou são de toda a sociedade, que afetam de modo particular a juventude, né? E certamente a gente vai continuar tratando desses temas e dessas questões certamente virá rapidamente um pós-pandemia, né? Quando todos nós estivermos vacinados e estivermos aí construindo a sociedade que a gente quer, né, nesse momento de pós-pandemia. E eu me sinto assim, primeiro, deixa eu fazer aqui um agradecimento muito especial pelo convite, né, saudar o festival, saudar a chegada do Atlas, né, é muito, muito importante, né, uma plataforma em que a gente tenha um conjunto de evidências, né, isso foi muito bem marcado ontem pela Mariana e pelo Barão, né, que é um conjunto de evidência que nos ajuda a dar um outro lugar de debate, né, para todo mundo, para todos os segmentos, de todas as ideologias que estão colocadas nas gestões de política pública, né, ou seja, não vai dar para discutir qualquer coisa sobre juventude, né, tanto nas pesquisas que já vêm há pelo menos 20 anos sendo produzidas sobre juventude no Brasil, aliás, muito antes disso, mas eu digo para efeitos de políticas públicas, né, esses últimos 20 anos foram muito virtuosos no sentido de compreender a realidade da juventude brasileira, né? Até pelo seu aspecto demográfico, né? Vivemos até pelo menos este momento um bônus demográfico da juventude. Portanto, isso trouxe uma série de diagnósticos, uma série de questões que trouxe retratos da juventude e explicitou uma condição juvenil muito distinta daquela de outras gerações que viveram a sua juventude em outros tempos históricos, né? Então, um atlas como esse, ele permite, né, a gente conversar e a gente definir estratégias sobre bases de evidência. Podemos discordar, mas não podemos discordar de algumas evidências que são fundamentais, né? Então, na verdade, um atlas como esse não só subsidia a política pública, como também subsidia e ajuda a subsidiar a ação política. E aí é onde eu começo aqui falando de ação política, porque o que estamos fazendo, o que o festival traz, a partir de grupos, de movimentos, da sociedade civil, né, é também um espaço onde a gente pode discutir sobre isso, mas, sobretudo, onde a gente pode construir o que a gente quer construir enquanto sociedade, né? Então, quando a gente tem um retrato da realidade, a gente pode olhar para essa realidade e dizer, não queremos mais essa realidade, queremos transformá-la, né? E é um pouco isso que o Atlas também permite que a gente faça, né? No sentido de ter ali sistematizado algumas evidências, algumas questões, alguns dados, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o acerto do título. Alice, você vai me dizendo aí o tempo que eu tenho, porque eu falo para caramba, viu? Então, você me dá um sinal aí. Acho que o segundo acerto é o acerto do título Saúde Integral, né? Porque a ideia da oficina como integralidade. Integralidade, por exemplo, é um princípio caro ao Sistema Único de Saúde, né, que foi construído ali no final da década de 70, 80, muitos de nós aqui, né, acho que a maioria de nós não tínhamos nem nascido quando isso foi construído, quando na década de 90 se implementou efetivamente, né, as bases operacionais para a existência do SUS, né? Certamente vocês também não, boa parte desse grupo que está aqui também não tinha nascido, né? E aí a gente já nasceu com o SUS aí. Mas esse SUS aí não significa que ele foi plantado, ele está aí como algo fixo, imutável, e que não pode também ser transformado. Inclusive pode até ser, digamos assim, recuado, no sentido do seu princípio de direitos, né? O modo como o SUS é atacado significa também que ele, olhar para ele, né, como ele é atacado, significa que ele pode, inclusive, não existir. Então, mantê-lo é também uma tarefa das novas gerações. Por mais que a gente não tenha construído, a gente precisa olhar para ele para dizer, ele está
tem erro aqui, mas se ele for destruído, ele não vai poder nos servir, né? Então, acho que também é interessante entender o SUS nessa perspectiva, e um dos princípios do SUS é a integralidade. Quando a gente está discutindo aqui juventude e saúde pela ótica integral, vai tocar exatamente no ponto que a Paola trouxe. É muito importante que a gente fale, né, de todos os aspectos do quadro epidemiológico mais evidente que toca a saúde, que chega no serviço, né? O próprio Estatuto da Juventude traz pelo menos 2 temas que reforça lá na sua seção 6 ou 5, se eu não me engano, que é o direito à saúde. Ele especifica lá, né, saúde sexual e reprodutiva e o uso abusivo de álcool e outras drogas. Ou seja, o próprio Estatuto já está mirando alguns temas que vêm do quadro epidemiológico, daquilo que são indicadores, que os jovens trazem como questões para o serviço, né? Mas quando a gente está falando em saúde integral, a gente tem que dar um passo anterior ao quadro epidemiológico. Para compreender a saúde, e aí acho que para mim é o que é mais relevante no debate para o festival, é para compreender essa saúde, a saúde da juventude, né, escapando um pouco, não quero dizer que seja menor, mas escapando um pouco dos temas muito específicos, que são fundamentais de serem debatidos. Mas a gente precisa olhar para eles de uma maneira um pouco mais holística, do ponto de vista aí mais integral. Então, pensar os agravos em saúde sexual e reprodutiva, que vai ser discutido no festival, meu colega Rodrigo, lá da Repo Latino, vai estar presente aí fazendo essa discussão também, né? Saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, já falei, uso abusivo de álcool e outras drogas, são temas todos relevantes, né? Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum que os agravos que acontecem para a juventude neles, na verdade, pensar a partir da promoção da saúde. Para que não chegue esses agravos, a gente precisa olhar para a saúde da juventude menos por uma ótica de ausência de doenças, o que é um conceito também bastante relevante que se diz, né? A gente, como quer dizer que a saúde é mais do que doença, a gente, de novo, sem querer, está definindo saúde pela sua negação, né? Então, o que é saúde? A saúde não é só a ausência de doenças. Se ela não é só a ausência de doenças, ela, de novo, está sendo conceitualizada a partir da sua negação, né? E ela é muito mais do que não ser ausência de doença. Então, quando a gente está falando aqui de saúde integral, numa perspectiva de que são atores aqui que estão nos assistindo, que estão nos vendo, estão debatendo com a gente, que fazem parte de coletivos, de movimentos, e se não fazem, é um convite a fazer, né? A ideia é que pensar a saúde a partir dessa perspectiva significa olhar ela como uma afirmação da vida. Então, menos a negação por não ser ausência de doenças e mais a saúde como afirmação da vida. E aí a gente entra num terreno que a Paola trouxe na nossa conversa anterior, que é o terreno da produção da saúde, né? O modo como a gente pensa a saúde como afirmação da vida e como termo caro que traz o Atlas, o festival, como potência, né? Que é algo que parece, quando a gente vê os agravos, o quadro epidemiológico, as dificuldades, o modo como a sociedade vai também, né, trazendo um ritmo para a juventude que as expõe ao risco, né, pelo estímulo, né, da que a gente chama da sociedade do desempenho, do fazer, do ter que se garantir, se coloca em risco e ali se produz muitas vezes, né, angústia, frustração, saúde mental, mas não só isso, né, quando a gente está falando de sociedade do desempenho, a gente está falando dessa loucura por uma produtividade que muitas vezes nos coloca numa situação de deficiência, de debilidade em torno da própria condição de saúde, né? Então, os trabalhos precários, né, da viração, que muitas vezes são sem proteção para a juventude, proteção trabalhista, proteção social, seguridade social, esses trabalhos, em função desse ritmo acelerado com o qual a nossa sociedade capitalista imprime para a gente, significa que, muitas vezes, estaremos descobertos na própria condição de manter a saúde, né? Então, quando a gente está olhando aqui numa perspectiva de produção da saúde, a gente está falando o quê? Né? A gente está falando de pensar a vida como potência, de pensar a afirmação da vida, né? E de olhar a saúde por uma ótica, digamos, mais positiva, né? Parece difícil olhar isso no contexto da pandemia, mas quando a gente está todo mundo aí num processo aí de
de confinamento, com reflexo na saúde mental, mas é fundamental que a gente não perca isso de vista, né? De que a gente está falando aqui um aspecto da saúde, né? E aí a saúde também como esse conceito que é um conceito em disputa, né? Sobretudo quando a gente fala no campo da juventude. E aí é fundamental, quando a gente fala no campo da juventude, tem um outro desafio para a juventude quando pensa saúde, né? É que só pode dizer sobre saúde, ou sobre sua condição de saúde, ou sobre a afirmação da saúde como potência da juventude, a juventude que vive esse tempo histórico. Porque para quem vive lá, para quem viveu as outras gerações, a gente está em toda hora em relações intergeracionais, né? E as pessoas que estão fazendo ou levando questões de saúde, políticas de saúde, desenvolvendo, vamos dizer, né, as políticas, os programas localizados nas instituições, elas muitas vezes, né, não se coadunam ou pensam saúde a partir da sua geração, mas não escuta a geração de jovens atualmente, né, que traz outras referências para o campo da saúde. Portanto, quando a gente está falando de saúde integral, a gente está falando de que também é a afirmação da vida e potência, o fato de que a juventude possa participar para ela colocar nos espaços políticos institucionais de defesa do direito da saúde o seu olhar geracional. Então, é mais legítimo que a gente construa políticas de saúde quando a gente escuta a juventude. E o tema da participação, assim como da integralidade, também é um princípio do SUS. Só que a participação que está lá como princípio do SUS, em geral, a gente imaginou na construção do SUS uma participação institucionalizada, né, muito fortemente ligada ao controle social, aos conselhos. E aí a pergunta que fica é, será que hoje a juventude está exatamente localizada ou se sente à vontade em espaços institucionais de participação como os conselhos? É muito fundamental que ela esteja lá, porque lá é que se define. Mas se a gente alargar um pouco mais o conceito de participação como o princípio do SUS, é preciso também que a gente imagine outras formas de participação de controle social, né? O que significa utilizar aqui, que não para de tocar, o celular para participação social, os aplicativos para participação social, os modos como a gente pode utilizar a tecnologia a favor da participação social. Então, só quem pode trazer isso hoje, ou quem pode trazer isso hoje com mais força, é a própria juventude. Então, é olhar, talvez, o desafio, eu vou encerrando, Alice, eu acho que eu estou falando demais, olhar o desafio ali dos princípios do SUS, da integralidade, né, que é o tema da nossa oficina, da participação, da equidade, da descentralização, e dizer o que a gente aqui, beleza, temos esse legado tão fundamental, tão valoroso, tão valioso, que é o SUS, né? Como aqui essa geração nossa, essa geração de jovens, nossa, porque eu estou aliado a vocês, tá? Não significa que eu sou jovem, não sou jovem mais, faz muito tempo, mas eu estou aliado à juventude. Então, como é que a geração de jovens hoje pode olhar esses princípios e dizer, vamos aqui dar um up aqui, né? Vamos olhar isso aqui e dizer como é que a gente pode melhorar esses princípios, garantir esse direito que seja para todo mundo. Isso também é afirmar a saúde. Portanto, hoje, e aí eu encerro com isso, que a gente para poder a gente abrir conversa, hoje é fundamental, como o que a Paola disse, né? A gente está num mecanismo assim, né, de, por um lado, uma autorreflexão do momento que a gente está vivendo, sobretudo para jovens que têm participação em grupos, em movimentos, né? Tem essa, digamos, esse grupo aí de apoio, de suporte, né? E eu queria dizer que eu acho que eles são absolutamente são afirmação da saúde. Eu não vou dizer que eles são profiláticos ou que eles são, de alguma medida, medicamentos sociais. Não é isso. Não quero fazer essa similaridade. Mas o que eu quero dizer é que talvez a gente olhar uma perspectiva de afirmação à saúde, afirmação da vida e potência, e tentar construir um campo da saúde que seja favorável à juventude, mas não só a ela, mas pela juventude, para todo mundo, significa que a gente pode, talvez, construir mais participação nos direitos e aí precisar de menos medicalização, né? Porque eu acho que a saída é muito coletiva. Então, aqui eu estou lançando uma campanha nessa oficina, né? É menos medicação e mais participação, né? Não quero dizer com isso que problemas de depressão, problemas de ansiedade não sejam resolvidos por participação. Não é isso que eu estou querendo dizer.
que eles têm que ser vistos pela ótica da saúde mental. A saúde mental tem um corpo técnico de profissionais que vão olhar para isso e vão dar a medida, como Paola, uma profissional que entende a dimensão social do processo de saúde e doença, de como é que isso chega no indivíduo, né? E no indivíduo jovem. Mas eu quero dizer também que, por outro lado, a gente não pode ficar só resolvendo o problema individual com a medicalização ou com medidas individuais, senão é olhar para a construção do nosso direito enquanto lugar no mundo, enquanto sujeito no mundo, né, a partir também da afirmação da vida e da potência. Portanto, olhar para o SUS, olhar para o direito à saúde, pensar a saúde integral, é construir alternativas, né? E aí é luta social, é estar junto. É estar junto na diferença, é estar junto na diversidade, é estar junto no conflito, é estar junto no consenso, mas é estar junto, né? Então, acho que trazer essa abordagem para o festival, para além dos dados, a gente está mergulhado em dados. O próprio Atlas é uma plataforma de dados. Não é falta de dados que vai nos fazer nos mover, mas é um pouco essa reflexão anterior aos dados. Eles nos servem para a construção de algo distinto do que está aí, se é isso que está aí está nos desagradando, né? E aí a saída é coletiva, a saída é a participação. Muito obrigada, André, pela sua fala, muito belíssima. Várias reflexões, desde a valorização do SUS, políticas públicas para a juventude, a saúde sexual, que se liga tudo. Está vários aspectos ligados entre si. Então, eu gostei bastante da sua fala, muito obrigada. Mas agora eu quero chamar uma pessoa que também é muito arretado, como dizemos aqui no Nordeste, que também defende o SUS com unhas e garras, como o André, o João Guilherme. João Guilherme, venha juntar conosco para falar sobre a saúde em geral dos jovens, dos cuidados nesse período pandêmico e também pós-pandemia. João? Boa tarde, novamente estou aqui, né, para falar com vocês. Gente, é o seguinte, a minha câmera tá boa, é porque no meu celular tá uma coisa, no computador tá outra, mas vocês conseguem me ver, certo? Então tá bom. Eu queria, antes de eu entrar no meu tópico, né, e como a Alice mesmo já comentou, eu sou uma pessoa da saúde falsa, tá? Eu sou mais de humanas do que da área de saúde. Eu entrei na saúde meio que de paraquedas, mas hoje sou apaixonado pela saúde. Mas desde sempre eu fui e sou até hoje defensor ferrenho do SUS. E eu acho que antes da gente começar a comentar sobre SUS, antes da gente começar a comentar sobre o futuro da saúde, a gente tem que começar a entender e a olhar como a saúde sempre foi vista no mundo inteiro, né? É importante a gente pensar o seguinte: a saúde, desde o mundo ocidental, e eu quero colocar aqui uma data, né, para não ir tão longe, alguém falar, não, lá em algum lugar lá era pública, mas por exemplo, desde a Idade Média do Ocidente até o início do século XXI e até hoje em alguns países do Ocidente, saúde significa privilégio. Não são todas as pessoas que têm acesso à saúde. E a saúde é, acima de tudo, um privilégio para a população, para as pessoas, para todos. A saúde ela sempre foi vista como uma área elitista. As pessoas que trabalham na saúde, em sua maioria, né, vêm de um berço de melhor qualidade, vêm de uma classe social mais elevada. E as pessoas que, durante muito tempo, e ainda têm acesso fora do Brasil, têm acesso a uma saúde, são pessoas que vêm de uma classe social mais elevada. O Brasil, né, se a gente for parar para olhar sobre a história do Brasil e a saúde coletiva do Brasil, o Brasil só foi ter o seu primeiro Ministério da Saúde em 1953, com Getúlio Vargas. Desde a colonização até 1953 não existia o Ministério da Saúde, não existia nem nessa época ainda existia uma saúde pública universal para todos. E mesmo assim, de 1953 até 1970, a saúde ela era algo
que ninguém se discutia muito sobre como ela deve ser acessível a todos. Existia lá os fundos de pensões que, durante o governo de Getúlio Vargas, que perdurou até 1970, mais ou menos, que as pessoas pagavam um pseudo-plano de saúde para ter acesso à saúde pública. É uma saúde pública falsa, mas essa era a realidade do Brasil. Em 1970, começou a luta por um sistema mais igualitário, mais justo, que veio de municípios para a federação. E a gente só conseguiu conquistar o nosso direito social de saúde em 1988, com a Constituição Cidadã. E o artigo da Constituição, e eu não vou ler o artigo inteiro, eu só trouxe alguns destaques do artigo para a gente aqui, mas o artigo 196 da Constituição, eu acho que ele fala perfeitamente sobre o que é a saúde pública. A saúde é um direito de todos e dever do Estado prover a saúde. Acho que essa parte, ela é, na teoria, sim, ela é linda. E ela, além disso, o artigo ainda vai continuar falando que a saúde deve ter acesso igualitário e o Estado deve promover serviços para... Só um momento que... Peraí. A saúde deve promover serviços para promoção, proteção e recuperação dos indivíduos da sociedade. Então, a gente meio que já está entrando onde eu quero chegar, né? A saúde pública no Brasil, ela preza por duas coisas principais, que é universalidade e integralidade. A saúde é para todos e deve atender a todos. O SUS é basicamente para que ninguém no nosso país fique sem acesso à saúde. No decorrer dos anos, desde 1988 até hoje, a gente vê muitas mudanças. E nos últimos anos, a gente vem vendo já, né, uma saúde muito mais inclusiva, uma saúde que olha para pessoas de um olhar diferente, de um cuidado melhor para com aquele cidadão. Eu anotei bem aqui uma fala muito importante que a Paula falou, que é que a saúde ela é reflexo dos impactos da vida social e econômica do indivíduo. A gente sabe que, infelizmente, no nosso país, a desigualdade social ela é enorme. E que a desigualdade social ela impacta no grau de atendimento à saúde, hoje, de acesso à saúde que nós temos hoje. É muito difícil a gente falar de saúde isoladamente, sem olhar outros fatores da vida de uma pessoa. Por isso que eu achei o máximo quando eu vi que a gente tinha um cientista social também na mesa, que isso não é algo muito comum quando se discute saúde. Mas isso é muito importante porque a gente olhar e entender que a saúde vai além das barreiras da saúde, ela vai para muito longe. E é uma coisa muito importante para a gente ter essa noção de que a saúde ela é uma luta de todos e é uma luta para que todos tenham cuidados necessários, para que ninguém fique para trás. Nós somos uma sociedade civil que, em tese, deveria prezar pela união e cuidado dos seus componentes. No entanto, né, esse ano de pandemia ele veio basicamente para atrapalhar tudo que a gente sabia sobre saúde pública, saúde coletiva no Brasil. Né? Eu vou citar 3 dados de uma pesquisa que vai ser lançada na sexta-feira, então fiquem ligados. Sexta-feira a gente está lançando uma pesquisa, que é a 2ª edição de Jovens e a Pandemia, mas foram dados que me assustaram muito e me causam preocupações com o futuro, né, da saúde. Durante todo o ano da pandemia, que foi o ano que a gente realizou a pandemia, 31% só dos jovens que responderam à pesquisa falaram que tiveram visitas a médicos. 28% só dos jovens falaram que tiveram visitas odontológicas, que foram ao dentista. E apenas 10% desses jovens falaram que atualizaram a vacina ou tomaram doses de vacinas que não são relacionadas à Covid.
A gente fez uma pesquisa de jovens entre 15 até 29 anos. Essa idade, se eu não me engano, tem muitas meninas que estão tomando a vacina de HPV, tem muita gente precisa usar outras vacinas, como da febre, da varíola, de várias outras vacinas que ninguém, praticamente, 10% dos jovens tomaram vacinas ou atualizaram o calendário de vacina. Que eu venho agora falar aqui. É algo muito importante, algo que os reflexos dessa pandemia, eles não vão ser vistos agora. Os reflexos dessa pandemia vão vir no pós-pandemia. Tem muito jovem que está doente e não sabe que está doente. Não fez teste, não fez exame, não fez visita médica. Tem muita gente que nem mesmo está se preocupando com isso hoje. Gestor de saúde não está se preocupando com pós-pandemia. Eu acho que como o André Sobrinho disse, está na hora da sociedade civil começar a se preparar já para o pós-pandemia. A gente já tem visto outros países que estão lá fora totalmente vacinados, que um dia vai chegar a nossa vez, mas a gente tem visto esses outros países lá fora que eles estão enfrentando agora as consequências da pandemia. Então, acho que a gente devia se organizar como sociedade civil para alertar gestores, para se alertar e nos alertarmos mesmo sobre como vamos tratar o pós-pandemia. Pós-pandemia, muita gente vai sair, pelo menos no desejo de todo mundo, é sair descontrolado, ir para festa, ir beber, encontrar os amigos, abraçar. Mas a gente também tem que pensar por outro lado. Tem uma gama de outras doenças, de outras patologias que existem e que não estão sendo tratadas, nem tendo os seus devidos olhares para elas. E para encerrar, esse meu discurso, eu queria só, a solução que hoje eu proponho é que a gente comece a se manifestar e montar uma campanha do pós-pandemia, que alerte a população para o pós-pandemia. Seja para fazer uma massificação da galera ir fazer check-up, seja para a galera se preocupar com o cuidado do outro, com a saúde do outro, seja com a saúde mental do outro, mas que a galera comece a se preocupar desde agora com pós-pandemia. E é isso. Muito obrigada, Guilherme. Como sempre, Guilherme, apaixonado, pelo SUS, pela saúde. Eu achei muito bacana nas suas falas, Gui, que você fez esse paradoxo, sobre a saúde no modo geral, a saúde, a desigualdade social, que na teoria, realmente temos que ter direitos, direitos, deveres para todos a respeito de saúde, mas na prática é totalmente contrário do que se diz. Então, nessa parte que você falou, que pensar pós-pandemia, realmente, porque tem muitos jovens, Gui, que não tá indo aos médicos, porque, eu sou jovem, eu não vou ao médico, eu tô sadia, mas realmente tem essa preocupação em si. Então, jovens lindos, bonitos no meu coração, procure também, tá? Só porque a gente é jovem, a gente também adoece, mesmo mentalmente, fisicamente. Então, é isso. E, pessoal, como é que vocês estão gostando da programação da gente, da oficina? Comentem aí no chat, tô achando que vocês estão quietinhos. E eu queria fazer uma provocação aqui. Estou vendo 18 participantes. Ana Clara comentou. Eu estou vendo aqui 18 participantes conosco. E eu queria pedir para pelo menos um de vocês, minha gente, vem agir conosco. Vocês querem fazer alguma pergunta, ou para a Paola, ou para o André, ou o João Guilherme, sinta-se à vontade, só levantar a mãozinha aí, nos 3 pontinhos. Eu queria fazer uma pergunta. Então, quem se sentir confortável de responder, é só abrir o microfone ou até mesmo digitar. Para vocês,
essas pesquisas, até mesmo como do Atas, qual é essa garantia do desenvolvimento para a juventude do Brasil? Diversas juventudes, diversas realidades, qual é a importância desse festival para criar políticas públicas para a juventude, qual é a importância para engajar mais jovens desses meios sociais, desses espaços, porque eu digo por mim, como jovem protagonista e jovem que foi, sabe, entrando com tudo, arregaçando janelas, portas, para procurar um espacinho pequenininho, para eu conversar sobre política, para eu conversar sobre a juventude, como é que tá. Então, esses pequenos espaços que a gente quer ser ouvidos. Então, eu abro aqui, tá? Quem se tem a vontade para abrir o microfone e comentar um pouquinho da sua experiência, esse é o momento. Estamos em casa, viu, gente? Vocês não estão com vergonha, não, né? Eu ia apertar um negócio de levantar a mão, mas eu não sei onde é que tá. Mas pode falar, né? Pode sim, à vontade, minha querida. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Eu tô me sentindo muito incrível de estar aqui. Ai, meu Deus. Você é importante, você é incrível. Obrigada, você também. Todo mundo aqui, na verdade. Vou fazer uma pergunta que eu também fiz na oficina que eu estava anterior a essa, que é como é que vocês, eu acho que principalmente Guilherme, organiza o tempo, tipo, entre os estudos, tipo, de faculdade ou de escola. Ele falou que tá na faculdade, então, no caso, faculdade. Mas disso, e os nossos outros princípios, como ele falou, porque, tipo, ele falou que ele faz essas coisas da saúde e tal, mas que ele é de humanas, sabe? Então, ele toma um tempo, assim, da rotina dele, só para isso, que é uma coisa que ele tem interesse. Eu queria saber como ele consegue, não só ele, mas quem se sentir à vontade também para responder, consegue fazer essa organização, sabe, do tempo, porque às vezes eu me vejo doida querendo fazer as coisas da escola e, sei lá, coisas que eu tenho interesse, falar com meus amigos, projetos, enfim. Eu vou responder primeiro, depois eu passo para os meus colegas. Mas eu não durmo, brincadeira. Então, eu acho que hoje a melhor ferramenta para você ter acesso a conteúdo que você deseja consumir, ao ativismo que você quer ter, usando as redes sociais. Elas são as melhores ferramentas que você vai acessar hoje. E assim, você tem que. É difícil, é algo totalmente clichê falar que você tem que organizar o seu tempo, que essas coisas assim, totalmente clichê, mas é verdade. Você tem que aprender, basicamente, saber como você trabalha, como que eu posso falar? Qual é a sua motivação? O que você quer fazer? Você quer ver a mudança acontecendo? Ou você quer fazer essa mudança? Ou você quer apoiar essa mudança? E o que você quer para você do futuro? Daí, a partir disso, você consegue conciliar. Eu usava muito, né, ainda uso, mas eu usava mais no meu ensino médio muito conteúdo que eu aprendia dentro da sala de aula e usava no meu dia a dia para me interar com as coisas dos meus ativismos, que sempre foram a educação e agora está se tornando a defesa ainda maior da saúde. Então, eu sempre uso os conhecimentos que eu tenho em sala de aula, que eu tenho através das redes sociais, para disseminar o meu conhecimento e fazer a mudança que eu quero ver acontecer. Eu acho que essa é a melhor forma. Ninguém é um super-herói que sabe de todas as coisas, que está ali, que consegue... Ninguém é o Rodrigo Hilbert, na verdade, que vai lá, constrói a casa dele, que faz a escola do filho e tudo mais. Não, a gente é humano, a gente é falho, a gente está aqui, a gente usa as nossas coisas para fazer a nossa mudança, para lutar pela nossa batalha. Alice, André, fala um pouquinho de você. Cadê a mocinha que estava entre... Eu, assim, bacana a pergunta da Ana Clara e a resposta do Guilherme, já vou conectar com uma coisa que ele falou fundamental, assim.
que essa é uma contribuição, talvez, das ciências humanas, das ciências sociais na saúde, né? É pensar a saúde do que a gente chama da sua múltipla determinação social, né? Ou seja, a saúde ela não é uma coisa que você pega na prateleira, uma pílula que você toma, não é? Não existe isso. A saúde é o bem-estar físico, social, intelectual. Esse social encobre aí, né? Tem múltiplas outras dimensões, né? Então, transporte, pensando a cidade, o lugar onde a gente mora, a qualidade do ambiente onde a gente vive, do meio ambiente que a gente vive, né? A qualidade do transporte, o acesso à alimentação saudável, educação, né? Todos os indicadores dizem que quanto mais escolaridade, quanto mais acesso à educação, mais cuidado a pessoa tem com a sua própria saúde, né? Um trabalho que possa garantir as suas condições físicas adequadas para exercê-lo, né? E aí, todos esses temas que a gente chama de múltiplos determinantes sociais da saúde, né? Eles impactam efetivamente na nossa vida individual, né? Então, essa é uma contribuição que as ciências sociais e humanas traz à saúde, de olhar para essas outras áreas, né, e pensar a saúde de maneira intersetorial, né? E aí, especificamente na pergunta que a Ana Clara fez ao Gui, trouxe para mim muito forte uma agenda que chama assim Agenda do Trabalho Decente para a Juventude, né? Que é essa agenda? Foi uma agenda que os movimentos de juventude batalhou, que chegou às instituições que coordenam políticas públicas na esfera nacional, na esfera internacional, né? E se organizou, que acabou isso morrendo, caindo por terra, e é preciso ser retomado de novo pela luta social, pelos movimentos, pela forma como a gente se engaja e traz essas questões para o debate, como esse aqui, como outros que a gente participe, né? O que essa agenda dizia, fundamentalmente, né? Que os jovens precisam de suporte para as suas trajetórias de vida. E esse suporte significa a conciliação entre o trabalho, né? A educação, né? Lembrar que o jovem está muito numa fronteira, né? Está concluindo os estudos, vai entrar no mundo do trabalho, vai entrar na universidade e tal. Então, o que essa agenda dizia como um princípio fundamental? Trabalho, educação e vida familiar e comunitária. A harmonia dessas três coisas é exatamente o que a gente defende como direito da juventude. Não é o que a gente vê na vida concreta. Mas por que a gente faz a luta social? Para que a política pública possa garantir isso. Então, às vezes, o Gui foi muito genial, porque diz assim, não somos super-heróis. A gente pode até fazer as nossas virações, a gente consegue a nossa... Mas que bom seria que a gente pudesse ter políticas públicas que garantissem suporte aos jovens para que conciliasse essas três coisas que são fundamentais para a vida de qualquer pessoa ter saúde. Né? Conciliar trabalho, conciliar educação e conciliar a vida familiar e comunitária. Isso é possível? É possível. Há países em que você vê experiências de políticas públicas que possam garantir isso, né? Mas a desigualdade, que tem raízes muito profundas, como o Gui falou, né? Que tem questões muito fundamentais que vêm históricas, que não vai dar tempo a gente discutir aqui, faz com que talvez a grande parte da juventude não possa ter acesso a essas condições. Mas tem juventude que tem acesso a essas condições. Em geral, não é a grande maioria da juventude. Portanto, se tem uma parte de uma juventude que consegue ter acesso a essas condições, por que não para todo mundo? E é por isso, então, que a gente faz a luta social e a luta política, para garantir a política pública para que ela seja para todo mundo. Então, ver como uma questão individual, de uma trajetória pessoal, da nossa condição aí de estar se virando, estar se organizando, tem efetivamente também correspondência com a política pública. Se a gente não tem isso, é porque alguma coisa da política pública está falhando. E é por isso que a gente tem que olhar para ela, e por isso que existe um atlas, por isso que existe um conjunto de indicadores, por isso que existe um monte de pesquisador, por isso que existe gestor, por isso que existe movimento social. Então, convido vocês a olharem a Agenda do Trabalho. É um documento, vocês vão lá no Google, a Agenda do Trabalho Decente para a Juventude. Conheçam esse documento. E quem sabe a gente pode aí aumentar o coro dessa luta, por esse suporte que a política pública deve dar à juventude para que ela concilie essas três coisas.
trabalho, educação e vida familiar e comunitária. Muito obrigada, André. Paola, você quer responder também a pergunta da Ana Cara? Eu acho que é esse o nome. Claro. Não, acho que pode seguir. Acho que o André e o Guilherme já fizeram um bom trabalho. Certo. Eu vi aqui que o Pedro está com a mãozinha levantada, não é isso? Opa, joia. À vontade, Pedro, bem-vindo. Queria primeiro agradecer aqui pelo evento, tá bem legal, assim, tá sendo algo, assim, uma experiência bem interessante. Pessoas do Atlas que eu admiro bastante, que fazem parte disso aqui. Então, vamos lá, minha visão sobre isso. Eu vou complementar mais ou menos o que o Guilherme e o André falou, porque boa parte do que eles falaram eu concordo. Eu sou universitário também, só que sou de uma área mais de exatas, só que vira e mexe eu estou aí em trabalhos sociais, trabalhos voluntários que não tem nada a ver do que eu estudo, assim, zero a ver, assim, sabe? Eu sou sou aluno de graduação de Química e faço uns negócios assim, nada a ver. Mas uma coisa que sempre eu penso quando eu vou me engajar em algo, né? Se você for fazer algo, faça bem, sabe? E quando você pensa isso, você tem que conhecer os seus limites. Então, até onde eu posso me engajar em um trabalho social ou um trabalho voluntário, que a forma como você está ajudando essas pessoas é você doar o seu tempo. Então, você não vai ganhar nada, provavelmente, que é um trabalho voluntário, social, e você está doando o seu tempo, né? Então, assim, você tem que aproveitar aquilo ao máximo, sabe? Você tem que aproveitar a experiência ao máximo, né? Que é isso que você vai ter de retorno, né? Como essa experiência pode te engrandecer, né? Como ela pode te mudar de alguma forma. Então, assim, sempre quando eu penso em que eu me engajo em algum voluntariado, é assim, será que eu posso fazer? Será que eu tenho tempo para fazer? Que vida de universitário não é fácil mesmo. Essa parte eu concordo totalmente. Mas, assim, se eu for fazer, eu vou fazer isso bem, eu vou ter tempo. Então, assim, conhecer os limites, até onde você pode ir, é uma parte que eu vejo que é fundamental, assim, para você se engajar em qualquer voluntariado, principalmente, sabe? Acho que é isso. Pedro, a gente está, de uma certa forma, no mesmo barco, né? Como a gente, assim, para refletir, porque é tantos corres, é tanto a gente querendo se engajar, desde voluntariado a trabalho. Então, aquece o nosso coraçãozinho quando a gente para ouvir outros jovens com outras realidades, outras expectativas, que a gente cria em si, que não estamos sozinhos, que somos uma família, somos jovens, temos sonhos e a gente vai dar conta e vai dar tudo certo. Só basta nos organizar, não é isso? Quando, mesmo você que falou na sua fala. E eu quero agradecer a você, Pedro, pela participação e a Ana Cara também, tá certo, pessoal? Muito obrigada pela interação de vocês aqui. Sim, um recadinho aqui, olha, um aviso, um spoiler, viu? Hoje à noite vai passar no Jornal Nacional, respeita a gente, viu? Jornal Nacional, sobre a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, a nossa segunda edição, que será lançada amanhã, dando sequência ao festival. Então, você aí que está me ouvindo, nos ouvindo, assista hoje no Jornal Nacional, viu, minha gente? Que a gente não é fraco, não. Passa no jornal. Agora eu quero convidar, né, dando sequências por uns minutinhos, né, para encerrar a nossa oficina, infelizmente, eu quero convidar os convidados, né, os nossos parceiros, para dar as suas falas. Então, pessoal, vocês podem se apresentar aqui, tá bem? Fique à vontade. Alice, posso fazer uma pergunta para a Paola antes disso? À vontade. Boa. Eu queria perguntar, Paola, que estava pensando aqui, né? A gente ouviu muito, acho que todos trouxeram algumas reflexões sobre a saúde mental, quanto está difícil, tem questões aí.
eu queria perguntar para a Paola o que ela indica de caminhos quando, né, você mesma disse, né, Alice, que passou a sofrer na pandemia com questões de saúde mental, e aí eu acho que nem todo mundo sabe os caminhos para procurar, né, apoio profissional, tem que, né, as redes de apoio que precisam estar disponíveis. Acho que é importante a gente pensar nisso também. E acho que o João Guilherme falou também que queria fazer uma pergunta para a Paola aqui, ó. Paola, Eu queria, rapidinho, só fazer uma pergunta para a Paola. Primeiramente, eu quero falar que eu já venho acompanhando tem um tempinho o trabalho das psicopretas, eu vejo alguns posts, algumas coisas. Não sei se é do Polo de Campinas ou se tem no Brasil, eu vejo alguns comentários, eu vejo algumas coisas, eu acho fantástico o trabalho. Mas eu queria falar o seguinte, Paola, a gente sabe que a desigualdade no Brasil é grande e a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas que estão nas baixas, que têm baixa renda, são pessoas negras. Mas, em 2019, basicamente, eu acredito que tenha sido 2019, a gente viu que a maioria da população universitária, das universidades federais, eram negras. Chegaram a esse patamar. Eu quero saber o que você acha sobre isso, né? Se você tem alguma coisa para comentar. E também gostaria que você comentasse um pouco sobre quais são os melhores caminhos para as pessoas passarem como que eu posso falar, vencerem esse tabu de falar com uma psicóloga, de procurar tratamento psicológico. É só esses dois comentários. Tá, então, primeiro em relação a... na verdade está próximo, né? A pergunta da Mariana e a sua pergunta agora em relação a vencer o tabu. Caminhos profissionais, olha, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o fluxo no SUS, tá? Então, a porta de entrada no SUS é sempre a unidade básica de saúde. Geralmente vai ter um acolhimento ali de um profissional, sei lá, da enfermagem, de repente, que vai acolher essa demanda e aí vai encaminhar para um atendimento psicológico. Qual é a grande questão, né? Quando eu falei no começo que não dá para a gente centralizar no sujeito. O SUS não dá conta de atender todas as pessoas individualmente. Embora, aí a gente tem um paradoxo, né? Porque eu estou falando que a gente não vai... a gente precisa trazer o coletivo para o subjetivo, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo individualizar sempre. Então, tem hora que o atendimento vai ter que ser em grupo, por exemplo. Então, primeiro ponto é pensar essa questão. Segundo ponto, as universidades que oferecem um curso de psicologia, de modo geral, têm um estágio. Então, existem plantões psicológicos. Então, a maioria das universidades tem esse serviço para oferecer para a comunidade. Então, aí precisaria ver no lugar onde você mora, quais são as universidades, enfim. Tem, tá? E também tem os programas sociais que oferecem isso, né? O nosso coletivo, quando surge, tem também uma parte pensando nessa questão desses atendimentos também. Ou com um valor simbólico, digamos assim, ou até de uma forma gratuita. Então, também pesquisar grupos que fazem esse tipo de atendimento, tá? E aí, Mariana, quando você fala de caminhos profissionais, está falando só onde procurar ou quando procurar também? Acho que os dois, né? Porque muitas vezes também não sabe, né, onde tem. André também fez ali, ó. Os dois são bons. Então, a gente vai procurar quando a gente não tiver mais... deixa eu usar uma palavra ok aqui. Quando a gente vai começando a ficar disfuncional. Porque, assim, a gente também precisa saber que não é qualquer tristeza que é depressão. Ou não é qualquer crise de ansiedade que é um transtorno de ansiedade. Então, a gente está no momento, lá no começo da pandemia, lembra? O tempo inteiro no jornal, notícias, claro, ainda está. Mas, inicialmente, a gente não sabia exatamente o que era aquilo, o que é esse vírus, o que vai acontecer com a gente. As pessoas iam para o hospital achando que estavam com falta de ar, uma questão, né?
orgânica e, na verdade, estava tendo uma crise de ansiedade. Você também sente falta de ar quando você está numa crise de ansiedade. Então, estar atento aos sintomas do que tem coisa que é do ser humano. Então, se for do ser humano, eu consigo tratar isso com a rede de apoio, como disse a Alice, muito bem dito no começo. Se eu estou funcional, consigo fazer minhas atividades, consigo trabalhar, talvez não seja necessário. Então, a partir do momento que eu estou perdendo um pouco da funcionalidade, olha, eu não estou conseguindo mais trabalhar, eu não tenho mais vontade de levantar da cama. E aí eu estou dizendo os quadros mais comuns que a gente tem, tá? Que são de depressão e ansiedade. Que é, infelizmente, mais comum. Então, nesse sentido, eu acho que é um bom balizador. Entender o quanto você está conseguindo se engajar nas suas coisas. Quando você começa, quando você não consegue mais, aí é importante procurar ajuda. O tabu. Como é que a gente faz para vencer o tabu? Quem aqui, levantem as mãozinhas, quem aqui já precisou de psicólogo? Teve certeza que precisava de psicólogo e foi ao psicólogo? Então vocês venceram. Os outros eu não sei. Vocês podem levantar a mãozinha assim no... Bom, então vocês venceram o tabu. Então acho que vocês mesmos podem me dizer como é que a gente faz isso. Guilherme Medeiros. Era um tabu para você? Mais ou menos. Para mim, o tabu era assim, eu sabia que eu precisava, mas o meu medo era a reação que, por exemplo, meus amigos, meu pequeno núcleo familiar, tipo, minha mãe não, mas os meus outros familiares pensariam sobre isso, né? E esse era o meu medo. Eu consegui vencer, foi meio difícil, eu tive que ir pouco a pouco, mas por isso que eu perguntei, porque eu acho muito importante. Às vezes tem pessoas que têm esse mesmo tabu e não vão por medo, por não ter apoio nem nada. Para mim foi crucial o apoio que eu recebi da minha mãe e de alguns outros familiares que eu tinha. Olha, eu acho que a gente volta na questão da rede de apoio, de quem está perto de você. Porque, assim, não existe uma fórmula, um caminho. Como é que a gente faz para vencer isso? Tem muito a ver também com a expectativa que você tem em relação às pessoas, né? Quando você fala, fiquei preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, enfim. Talvez as pessoas mais importantes para você não vão achar que isso é ruim, não vão te tratar como louco por conta disso, sabe? Eu vou ler o comentário aqui da Cíntia, tá? Ou a Alice vai ler, ou eu posso ler. Pode ficar à vontade, Paula. Você já está, assim, embarcando. Eu estou amando e estou me identificando bastante, viu? Tá, então a Cíntia colocou aqui. Quando a gente avalia os limites funcionais e emocionais e tem uma certa coragem para se olhar, a gente está pronto para um processo terapêutico. Então, assim, aí o que a Cíntia quer dizer o processo terapêutico começa quando eu entendo realmente que as coisas não estão indo muito bem. Porque aí eu estou aberto para um tratamento, enfim. Eu não gosto dessa palavra, soa meio estranho, um tratamento. Parece que a gente... Enfim, para um processo, né? Eu acho que é mais interessante. Respondi as perguntas? Eu acho que sim. Mas alguém tem alguma pergunta para a magnífica Paola? Minha gente, essa mesa aqui tá pegando fogo, hein? Só tem gente foda. Mais ninguém? Alguém quer comentar? Ana, cara, que perfeição. Sim. Bom, pessoal, tá chegando nos últimos minutinhos de encerrar a nossa oficina. Então, eu abro para encerramento os participantes. Vocês querem dizer as únicas palavrinhas, um tchau, muito obrigada. Como é que foi essa oficina para vocês hoje? Como é que foi tocar experiências, né, Paola, né, Guilherme, André, o público que está nos ouvindo? Como é a gente tá se sentindo, eu mesmo me senti muito, sabe, muito aconchegante, que eu percebi que eu não estou sozinha. Então, no final das contas, a gente não estamos sozinhos, a gente somos essa rede de apoio para dar mais segurança e mais conforto um ao outro. Então, eu queria ouvir vocês, para a gente finalizar nossa oficina. Pode começar com você, Paula. Já está com o microfone aberto? Tá, não? Pronto, eu abro de novo. Bom, para mim foi muito massa estar aqui.
André, Guilherme, Alice, Mariana. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Uma coisa que eu queria deixar, né, pensando nas juventudes e tudo, quando a gente fala de potência, e também um ponto que eu anotei aqui, que o André trouxe, de olhar a saúde como afirmação para a vida, eu vejo que a juventude hoje tem lutado pela sobrevivência, apesar dessa política, na verdade, uma política pública de extermínio, né? Eu sempre me coloco, gente, eu não estou dentro da faixa etária, mas também estou aí, também estou na luta. Eu acho que essa é a potência das juventudes hoje. Então, assim, eu queria deixar isso para vocês que são jovens, real, oficial. A gente tem visto várias alternativas, assim, né? Várias maneiras de fazer resistência. Então, novamente, os coletivos, a galera que faz slam, a galera que dança. Então, eu acho que é disso que se trata. A arte também é uma maneira de criar, produzir saúde mental. E é isso que a gente tem visto, né? Assim que a gente tem tentado sair dessa. E, bom, acho que é isso. Eu queria agradecer muito, agradecer as meninas do coletivo que estão aqui. Elas não se apresentaram, né? Eu acho que é a Cíntia do coletivo, a Rayane, a Dani também está aí, meu amigo York também está aí. Obrigada, pessoal. E contem comigo, contem com o nosso coletivo, estamos à disposição para continuar trocando com vocês. Muito obrigada, Paola. Antes de dar sequência para o nosso encerramento, eu vi que tem uma pessoinha de mão levantada, então eu não gosto de deixar no vácuo. Então, pode falar rapidinho, eu acho que é a Antônia. Oi, Você tá pessoal. aí? Vocês me escutam, né? Sim, sim. À Boa vontade. tarde, eu sou a Antônia, eu sou de São Paulo, eu participo do Mapa Educação e foi por lá que eu cheguei no Atlas. Parabéns para todo mundo por vocês se interessarem. Acho que todos os problemas dos jovens, eles são uma consequência de uma coisa só. E foi um momento de muita identificação, porque eu acho que eu me encontro nesse sentido de interesse, de ativismo, de preocupação, de medo, porque eu estou no 3º ano do ensino médio, eu até agora não sei o que eu faço da minha vida, porque eu não sei se eu consigo prestar um vestibular agora, mas é bom ouvir que não é só comigo, e infelizmente a gente vive numa situação econômica que a oportunidade vai pegar ou largar, chega uma hora que não dá mais tempo. E eu só queria parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar muito obrigada, que eu acho que eu estou um pouco mais calma e que eu vou procurar participar desses programas de atendimento psicológico, porque eu não estou conseguindo pelo convênio da minha mãe. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui, porque eu acredito que eu não estou nesse ponto de falta de ar, mas eu preciso de ajuda e eu gostaria de pedir que vocês deixassem o link aqui, por favor. Muito obrigada, Antônia, pela sua participação. E a gente vamos deixar assim, viu? Eu vou pedir para a Mari deixar, e ela já bota o link aí no chat. Damos sequência ao encerramento. Eu chamo o André. André, suas palavrinhas. Estou aqui. Agradecer muito essa oportunidade de estar nessa roda com vocês, né? Acho que a gente é sempre bom fazer uma reflexão e a cada debate, a cada encontro, né, a gente vai sempre ampliando o nosso repertório, não só porque são pessoas diferentes, mas porque trazem perspectivas diferentes, seja de um testemunho pessoal, seja a partir do lugar profissional, né, como o Guilherme e a Paola trouxe, seja do ativismo, da fala, né, que a Alice trouxe, da empolgação pelo ativismo, pela participação, né, e vocês, assim, a Ana Clara, agora a Antônia, enfim, acho que tem um lugar bacana, que é esse lugar do aconchego que alguém falou aí, que é o lugar da escuta, né, e toda escuta, quando ela é atenta e quando ela está bem orientada, como aqui, ela amplia o nosso repertório, né? E esse repertório a gente vai usar ele de diversas maneiras, né? Na nossa família, na relação com a família, na relação com os amigos, na relação com outros colegas ativistas que estão nos lugares de participação, no trabalho, na escola, enfim. Então, quero agradecer muito, todos esses momentos assim
são ricos por isso. E, por último, dizer que acho fundamental, né, a Paula traz, né, eu fico muito interessado sempre, né, eu não sou uma pessoa que estuda saúde mental, nem que está envolvida no tema de saúde mental, né, e acho que é uma situação para a juventude atualmente muito, 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 muito séria, né, e que é cada vez mais importante, né, e assim, falando da minha área profissional, né, dizer para a juventude que, ok, pode ter questões ali que são hereditárias, que tem coisas neurológicas, que tem todo esse arcabouço aí biomédico, mas é sobretudo social, é sobretudo do modo como a gente se organiza como sociedade, é sobretudo do modo como a gente atua, está no mundo, é sobretudo como o mundo também nos atravessa com todas as suas belezas, loucuras, enfim, é isso. Então, é importante a gente ter esse olhar mais ampliado para a gente não ficar numa autocomiseração, né, numa culpa de achar que somos nós que fracassamos, que somos nós que não conseguimos e tal. Então, acho que vale muito esse momento também, como esse momento de afirmação do meu lugar no mundo e de como eu posso também mudar, transformar o mundo. Né? Não vai resolver todos os nossos problemas de saúde mental, mas ajuda pra caramba. Né? A gente saber que a gente pode ter, como a Antônia falou, né, estar junto com outros, com outras. Né? E, Antônia, e assim, o ativismo também, a participação, não vai resolver todos os problemas, não. Né? A gente vai encontrar um monte de outros, mas o motor exatamente do ativismo é o desejo de mudança, né? O desejo de transformação. Então, é isso que faz a gente mover. Né? E é isso que move o mundo, é isso que as mulheres negras, por exemplo, hoje estão fazendo fortemente, já fazem ao longo da história da humanidade e hoje estão trazendo questões muito fundamentais. Né? Você, vocês querem ser, o que vocês querem ser, onde vocês se sentem realizados, com o que vocês querem trabalhar. Hoje, no Brasil, a gente tem visto, está vendo, né, o crescimento do terceiro setor, e se a vontade de vocês é fazer o ativismo, se a vontade de vocês é batalhar pela mudança, vocês não precisam fazer parte de algo grande no começo. Vocês podem começar com algo pequeno. O ativismo, você começa fazendo ativismo mudando a sua rua, mudando o seu bairro, para daí mudar a cidade, para daí, quem sabe, você conseguir mudar o Brasil. Então, primeiro, se conheçam. E segundo, tenham confiança em vocês. Acho que eu sei como que é ser estudante. Eu vim já do Enem, eu não dormia, eu virava a semana inteira, 72 horas virado estudando. Eu sei como é difícil, principalmente vocês, eu não sei como é a rotina de vocês, mas desde aquela época, meu cursinho era o Descomplica, então era EAD e, assim, é viradão, mas saibam que não, não tem maior sacrifício, perdão, não tem o que vocês querem, qual é o objetivo de vocês, qualquer sacrifício para vocês conseguirem aquilo que vocês querem vale muito a pena. Se o sacrifício de vocês nesse momento, lógico, cuidando da sua saúde, cuidando de vocês, não se matando, mas não se matando de ficar focadão assim, mas se vocês querem mesmo mudar a sua realidade, estude para isso. Comece a ter ações para isso. Você acha que você não tem essa ação no momento, não se acha nessa posição de mudar, apoie quem está mudando. Acho que isso é muito importante para falar para vocês. É isso que eu queria falar. E, por fim, defendam muito o SUS, lutem pela realidade da saúde, estejam na frente dessa luta e dessa mudança e estejam preparados para o pós-pandemia. Eita, que fala linda, Guilherme. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, a todas e a todas por essa oficina maravilhosa, pela presença de vocês. Estou muito alegre de ter facilitado sobre essa temática magnífica e muito importante que é a saúde integral. Então, como é que do jeito que o João Guilherme falou, estudem, militem mesmo, participem de projetos sociais, porque não tem o melhor psicólogo, minha gente, do que a interação.
redes de apoio, acolhimento, que a gente tem esse conchego, esse sentimento que não estamos sozinhos. Então, eu acabo essa oficina de hoje com o coração alegre, feliz de ter participado e ter falado sobre essa temática. E eu digo a vocês, não solte as mãos. Estamos todos juntos e vamos vencer essa pandemia e vamos encarar com a cabeça erguida esse pós-pandemia. Então, um salve aí para a juventude, um salve para todo mundo que está nos acompanhando e um beijo. Se cuidem. Obrigada, Paola, André, João, a todos os organizadores. Ei, gente, e o festival continua, viu? Tem mais programação aí. Beijos!